Eu jamais vou fazer, como estou falando como influenciadora, publicidade de uma marca que eu não uso, que eu não consumo, que não faz parte do meu estilo, do meu dia a dia. Porque eu também tenho que cuidar muito da minha credibilidade como influenciadora, e eu acho também injusto com a marca, porque não vai ser uma relação verdadeira, não vou gerar resultado. Então, eu não vejo sentido nisso. Então, eu prefiro não fazer. Eu falo muito não, porque eu acho que é isso. Não, é muito honesto da tua parte e também é o que garante que vai ser uma relação longeva. Hoje eu tenho o prazer de receber na minha casa uma empreendedora, uma influenciadora raiz, que hoje tem uma holding de agências de comunicação. Lelê Sadi, muito bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, acompanhando o seu trabalho. Bom, eu sou sua fã há muitos anos, né? A gente é fã uma da outra, né? A gente se conheceu, a Lelê... vou contar essa história porque vale a pena. Conta. Você lembra? Lembro, já sei agora que você vai contar. A tia da Lelê, irmã da Cris. Sim. É muito minha amiga e a gente tem filhos da mesma idade, que estudavam juntos a vida inteira, desde piquiticos, assim. E ela sempre me falava, não, você precisa conhecer a Lelê, minha sobrinha. Vocês são muito parecidas, vocês gostam de falar dos mesmos assuntos, vocês leem os mesmos livros, vocês têm o mesmo estilo, o mesmo jeito, vocês precisam se conhecer. É verdade, a gente foi tomar um café. Vamos tomar um café no Iguatemi, lembra onde tinha o piano? Lembro daquele muito, café? Muito. Aí a gente foi tomar esse café lá, eu falei, gente, uma identificação assim, foi muito instantânea, hora, né? Realmente, a tia Grace tinha razão. Eu acho que a gente tem esse jeito de ser parecido, assim. Sim. E a Sandra estava contando aqui nos stories que eu estava gravando, que ela foi uma das primeiras pessoas, assim, que apostou em mim no comecinho da minha carreira. Então, eu acho que eu devia ter uns 18, 19 anos. Você estava na faculdade. Eu estava na faculdade, eu era bem nova. E a gente teve essa identificação e a Sandra falou, vamos fazer um trabalho juntas. Então, assim, para mim foi uma lembrança muito especial que eu tenho do início da minha carreira, assim, de ter uma marca como a Hope. Eu nem sabia que você ia virar, nem sabia se você ia seguir essa linha, era tudo muito novo, essa carreira. Né? Uhum. Era tudo muito novo, não existiam as redes sociais ainda. Verdade. Mas eu falei, essa menina vai longe, né? E aí eu falei, não sei o que a gente vai fazer juntos, mas a gente vai fazer alguma coisa juntas. Até deu uns BOs, né, na época, porque eu falei, não, você tem um perfil, porque você tinha muitos bons relacionamentos. Sim. Eu falei, você tinha que ser relações públicas, trabalhar com comunicação, não sei, comecei a pensar o que a gente poderia fazer, a gente fez alguma coisa. Sim. E aí a associação das relações públicas foi te criticar porque você não era formada nisso. Você lembra disso? Eu tinha até esquecido disso, lembrei agora. Lembra? Verdade, Sandra. Mas a gente vai aprendendo, né? Mas acho que o que faz a diferença, Lelê, é que a gente tem que seguir o nosso caminho. É verdade. A gente tem que ser fiel aos nossos princípios, tem que ter essa atitude, né, para fazer as coisas acontecer, mas tem que ser genuíno, né? A gente não tinha nenhuma má intenção, tanto que você virou o que virou, né? E eu acho que é engraçado, porque naquela época era tudo muito novo, né? Tanto para as marcas, quanto para as influenciadoras, comunicadoras, enfim, blogueiras, né? Blogueiras na época. Da época, bem raiz, como você falou. Bem raiz. Mas era tudo muito novo e eu acho que você como marca, você também teve esse pioneirismo de entender que era o momento de começar a sentir esse formato, e acho que isso foi muito avant-garde da sua parte, assim, acho que você teve esse clique e você começou a entender isso e, enfim, só cresceu, né? Não necessariamente a minha carreira, mas acho que o mercado como um todo teve uma expansão muito impressionante e você estava lá desde o começo. A gente tem na Hope comunicação, marketing, propaganda, a gente sempre tem essa coisa de estar inovando, de estar se arriscando, vislumbrando esses novos caminhos. Então, aqui não foi diferente. A inovação em comunicação já estava na Hope desde antes de eu chegar. Então, era a minha missão continuar nesse caminho. Mas eu enxerguei em você justamente isso, esse frescor do que
era muito novo, ainda estava por vir, Sim. e que você ia saber fazer com que a gente fofa, chegasse obrigada. lá. Fico muito feliz. E eu também, assim, do meu lado, via você como uma inspiração como empresária, empreendedora, e sempre lidando com todos os desafios, enfim, que uma empresa traz, né, no dia a dia, de uma maneira muito leve, muito calma, muito focada. Então, assim, eu tenho certeza que quem trabalha com você, quem tem o privilégio de poder estar no dia a dia e te ver atuando mesmo como empresária, é uma grande referência, porque você sempre mantém o seu olhar focado, muito estratégico, você sabe o que você quer, você sabe onde você quer chegar como empresária, como marca. Então, assim, e todos os seus projetos têm storytelling. Esse projeto aqui de podcast, Sim. desde o nome, né? Papo íntimo. Que tem tudo a ver, enfim, com o universo do seu negócio, na sua casa. Então, eu gosto muito de como você cria e executa todas as estratégias que você faz. Acho muito interessante. Ouvindo isso Não da Lelê, mesmo. da Expert. E eu lembro Parece. que nessa época, lá atrás, você tinha muito essa preocupação de entender como que funcionava os bastidores de uma empresa, Sim. organização, gestão. Você tinha essa coisa da comunicação, da blogueira, que ainda estava para acontecer, mas você tinha muito esse pé no chão de querer saber de negócio mesmo, Sim. né? Eu acho que é muito importante. Eu, né, como agência, como comunicadora, eu preciso mergulhar dentro do universo da marca, do meu cliente, seja para comunicar o produto, ou seja para criar uma estratégia, né, para aquela marca. Eu acho que a gente precisa de fato entender desde o comecinho até do back até o front, né? Então, eu lembro que a gente fez uma visita com as costureiras. Eu não sei se ainda é no mesmo, enfim. Não, já mudamos, tudo mas mudou. A gente tem ainda um ateliê aqui em São Paulo, porque a fábrica fica no Ceará, mas a gente tinha um ateliê que era no mesmo prédio do escritório, aí você foi lá, mas a gente hoje tem, é um pouco mais distante, tem 2 quadras do escritório, fica o nosso ateliê também. E é muito incrível você entender tudo que está por trás da marca, porque eu acho que até como consumidor a gente vê o produto lindo, exposto na loja, e a gente não tem ideia, né, de toda a cadeia produtiva, de quão trabalhoso é para aquele produto chegar no consumidor final. No consumidor final. E lingerie, que às vezes pode parecer uma coisa menos complexa de ser produzido e feito, não. Você é mais vê, complexo ainda, exato, você viu, né, Lê? Eu vi, e assim, de fato, entender todos os detalhes e, enfim, modelagens, etc. Eu adoro, eu acho que isso faz muita diferença, e também o consumidor, quando ele visualiza, eu acho que ele entende o valor agregado da marca, sabe? Então, eu gosto. Isso é um diferencial também, porque a Hope é uma das únicas empresas do setor que tem a cadeia toda, desde o desenvolvimento dos produtos, a fabricação em si, né? A gente tem fábrica própria, a distribuição, os canais de distribuições próprios, né? Por exemplo, o canal de franquias, agora o e-commerce também, que é um canal bem relevante, além dos multimarcas e, enfim, todo esse aparato que a gente tem para atender esses diferentes canais até chegar na consumidora final. Então, essas várias etapas, você teve como conhecer já desde muito nova como é que funciona uma empresa, né? Esse 360. E hoje você tem uma holding com várias... Conta pra gente dos teus negócios hoje, depois a gente volta lá na tua história. Tá bom, vamos lá. Então, foram muitos anos até aqui, né? Eu tô há quase 20 anos no mercado. E como a gente estava conversando, é um mercado que é relativamente novo. Então, eu acho que eu também fui aprendendo junto com ele, entendendo e crescendo junto com algo que era muito... Enfim, era um papel em branco, basicamente, né? Então, eu brinco que eu tive muita sorte de estar no lugar certo na hora certa. Essa é a verdade. Você se colocou no lugar certo na hora certa, mas né, eu acho que... sim, também. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu entendi que existia uma oportunidade no mercado e eu não deixei passar. Porque as oportunidades, elas passam por nós, né? A gente tem que ter essa coisa de identificar essas oportunidades. Exatamente. A gente não pode deixar oportunidades interessantes passarem. Às vezes, elas passam e às vezes elas não voltam. Então, eu enxerguei lá uma oportunidade que eu, de verdade, não sabia, assim,
para onde ia, o que ia acontecer. Eu acho que eu penso isso às vezes, assim. Eu sabia que podia ser uma coisa grande, mas eu não tinha noção quão grande podia ser. De verdade. E eu acho que até agora, assim, a gente ainda não sabe o quanto que ainda vai crescer. Porque eu acho que o digital, ele realmente ele se mostrou como não tem limite, né? Em termos de tamanho. E do que vai acontecer no futuro. Então, eu sempre gostei de comunicação, de marketing, sou formada nessa área, na SPM, e eu comecei a minha trajetória na Daslu. Na época eu trabalhava na área de marketing, e a Eliana me perguntou, por que você não faz um blog? E aí, enfim, começou a história do blog, ninguém sabia o que era blog, às vezes eu falava para as pessoas, eu tenho um blog. Aí as pessoas me perguntavam, o que é blog? Blog? E hoje em dia, se eu falar que eu tenho um blog, as pessoas vão me fazer a mesma pergunta, o que é blog? Porque hoje em dia nem existe mais esse conceito, então é muito engraçado pensar como tudo realmente se transformou. Mas para quem não sabe, blog é uma plataforma, tinham duas plataformas principais que você ia alimentando com conteúdos que você criava, que era basicamente texto, né? Não tinha vídeos. Não, vídeo, coisa assim, do audiovisual não existia ainda. Muito pouco. Era mais imagem, era texto. Então, assim, era, por exemplo, no meu blog eu subia um post, uma matéria, que era sobre a dica de um livro, daí eu colocava lá a fotinho do livro, era isso. Era esse Então, mas era um diferencial teu, porque os blogs da moda eram da moda, né? Sim. As pessoas falando muito de lifestyle, maquiagem, mas mais moda mesmo. Sim. E você tinha esse diferencial, porque você falava de moda, você falava de maquiagem, de outras amenidades, só que você também falava de cabeça, né? De livros, enfim. De coisas que eu gostava. Sim. Então, eu acho que isso que é legal, né? Um conteúdo muito autoral, muito genuíno. Eu gostava da era dos blogs, confesso que eu sinto falta. Né? Porque você tratava assuntos com mais profundidade. Hoje é tudo muito instantâneo, né? Você vai rolando. Muito instantâneo, eu acho que não tinha essa quantidade de conteúdo que tem hoje em dia, né? Então, a gente vê hoje, que é maravilhoso a gente pensar o quanto que esse mercado cresceu. Então, milhares de influenciadores, milhares de marcas também criando o seu próprio conteúdo, até porque as marcas têm essa necessidade, né, de gerar conteúdo. Então, naquela época, enfim, existia muito menos, era um leque muito menor de opções onde você poderia se informar, enfim, se inspirar, Acho que hoje os podcasts fazem um pouco desse papel, né, de tratar com mais profundidade os assuntos. Porque as outras redes sociais limitam um pouco em relação a isso, né? E eu acho que as pessoas também, quando elas estão numa rede social, no Instagram, por exemplo, até no próprio TikTok, são conteúdos mais rápidos. As pessoas, elas não querem ficar horas assistindo um vídeo ou lendo um texto muito denso. Eu acho que o podcast, se você vai até um podcast, é porque você quer, de fato... consumir aquele assunto. Exato, e escutar aquilo e aproveitar aquele assunto de uma maneira mais aprofundada. Então, eu já me perdi. A gente já foi teológico, eu já me perdi, calma. Mas você começou no blog da Daslu. Aí, eu fiquei lá na Daslu durante 4 anos e eu acho que foi muito bacana pra mim ter a experiência de passar uma época da minha vida dentro de uma empresa, porque eu sabia que no final, assim, do dia eu queria empreender. Mas para eu ter o meu próprio negócio, eu precisava muito ter uma experiência dentro de uma empresa, dentro de um negócio, para saber como que o negócio funciona. E a Eliana era muito visionária, né? Além da escola da empresa, a escola da figura dela, né? Um privilégio. Assim, eu sempre falo que eu acho que eu nunca vou conhecer uma mulher tão visionária quanto ela. E eu me sinto muito, assim, sortuda de ter aprendido e convivido com ela. E muitas vezes eu me pego... Hoje em dia, e eu sei que, assim, para sempre, eu fico perguntando, o que será que a Eliana pensaria disso? O que será que a Eliana ia estar vendo que ninguém está vendo? Porque ela via coisas que a gente não via. Era um olho e uma visão futura muito impressionante, assim. Ela tinha... Eu falava, gente, o olho da Eliana... primeiro que o olho dela era um olho que, assim, ela via coisas... Ninguém tá vendo, ela via. E ninguém tá prevendo, ela previa. Então, realmente, assim, era de uma genialidade ímpar.
E ela me faz muita falta, como mãe, né, das minhas melhores amigas, que eu tinha ela como tia, né, tia Eliana, e como empresária e como inspiração profissional também. Faz falta pro mundo. Muita falta, muita, muita, muita. E eu converso isso com a Lu, às vezes eu falo, ai, o que será que a sua mãe ia falar? O que será que ela ia pensar? Então, assim, tive muita sorte de poder trabalhar com ela e eu aprendi muito com ela. Eu acho que essa rapidez, essa agilidade que ela tinha de fato, ter a ideia e tirar do papel era algo muito impressionante também, porque não adianta nada você ter uma ideia incrível e você não conseguir executá-la. A coisa da atitude, né? Da atitude, de você realmente fazer acontecer. Ela fazia acontecer. Então, eu acho que eu tenho essa coisa dela assim, legal, a gente teve uma ideia incrível, mas e aí? Vamos tirar do papel? Como que a gente vai tirar do papel? E, obviamente, com todos os desafios que, né, todos os negócios têm em termos de budget, as limitações que a gente também tem que lidar, né? E os desafios, então... E principalmente no começo de carreira, a gente aprende muito com exemplos, né? Essa onda do home office que veio com a pandemia, eu acho que quem perde são principalmente os jovens que estão começando suas carreiras, que não tem esse exemplo para seguir, né? A gente mimetiza, principalmente quando a gente é muito jovem, e isso está fazendo muita falta. Isso vai gerar para o futuro profissionais no mercado de trabalho que vão ter essa lacuna, vão ter essa deficiência. Eu sou muito assim do formato presencial. Eu gosto. E eu acho que para o meu negócio faz muito sentido, porque é um negócio que tem muita troca. Então a gente tem um time de 120 pessoas que trocam o tempo todo. Lelê, você já tem 120 pessoas. Então, duas estão aqui. Mas a gente tem uma troca muito rica. Sim. E eu acho que isso... claro que o home office, ele, assim... Durante a pandemia, todo mundo, né, de home office. E a gente se virou no Zoom, enfim. E a gente era produtivo. E a gente fazia acontecer. Fazia. Não tem jeito. A gente tem um monte de cliente que é fora de São Paulo, que a gente faz, enfim... À distância. À distância e super funciona. Mas eu acho que o presencial, ele ainda tem um valor muito grande. Principalmente para empresas que precisam de brainstorming, dessa parte da criatividade, da inovação. Isso faz total diferença no dia a dia quando você tá olho no olho, assim. Eu concordo com você. Eu gosto. E isso que você é do digital, mas é que eu entendo que tem empresas que vendem infoproduto somente. E aí, somente, né? Como se fosse pouco, mas é importante, mas que estão nesse formato de negócio que pode ser que é viável, né? Eu tenho... eu fiz um post recentemente sobre... Eu não imaginava, mas deu muita polêmica, porque por 2 motivos eu vejo. Um deles é principalmente de geração Z ou mães da pandemia, que preferem qualidade de vida a ter uma ascensão, uma carreira de sucesso, o que está super ok. Cada um com as suas escolhas. Escolhas pessoais, ninguém pode julgar ninguém, né? Agora, tem um outro viés que é de que pessoas que não precisam. Então, elas não precisam se submeter a X horas de trânsito ou de transporte público, porque elas conseguem fazer os trabalhos delas de casa, vão perder oportunidades, mas, de novo, escolhas, né? Você coloca na balança o que é mais importante para você, para o teu negócio, para a tua carreira, e acaba optando por esse caminho também, né? Isso que você falou, eu acho que não tem certo e errado. Eu acho que é aquela coisa que tem que fazer sentido para você e para o que você quer para sua vida. Eu lembro que no começo da minha vida de empreendedora, eu perdi uma pessoa, uma funcionária que quis sair. E eu fui conversar com ela. Eu falei, por que você quer sair? É uma questão de salário, é uma questão de trabalho mesmo, você não se identifica, o que tá rolando? Aí ela falou pra mim assim, não, eu gosto de trabalhar aqui, não é uma questão de salário, eu quero sair daqui porque eu quero trabalhar com uma ONG de gatos. Aí eu falei... Escolhas pessoais. Eu não tinha nem argumento. Porque quando é uma questão, enfim, de salário, uma questão de áreas, eu tô dentro da empresa, mas eu quero mudar de área, eu quero... Enfim, eu quero mudar de cargo, eu quero uma promoção. Enfim, né? Tudo isso a gente consegue conversar, entender. Ela era uma funcionária
muito boa, assim, ela era incrível. E quando ela me falou isso, eu falei, tá bom. Assim, eu não tenho nem o que falar, Sim, entendeu? Vai pro seu propósito e seja feliz, porque é é, isso. Ela ia se sentir feliz trabalhando, né, com algo que ela visse um propósito maior, enfim, que ela se sentisse mais plena, mais completa. E é. tá tudo certo. E Tá ela tudo foi trabalhar certo? com uma ONG de gatos e acredito que tenha sido muito feliz fazendo isso. Então, no final do dia, eu acho que hoje, essas novas gerações, elas têm muito mais o poder a liberdade da escolha e do que elas querem. Na minha época, na minha geração, ainda não era tão aberto. Eu acho que nem na sua, assim. Não, Até porque não tinham tantas opções, né? Hoje em dia o é, leque de opções aumentou muito em termos de muitas profissões novas, muitas muitas. áreas novas. Assim, não tinha tanta, né? Uhum, E eu acho que cada vez mais as pessoas vão ter isso. E eu acho também, Sandra, que as pessoas dessas novas gerações, que eu acho que é algo muito positivo, elas querem trabalho com propósito. uhum, Elas querem sentir que, de alguma forma, elas estão agregando e fazendo algo melhor para o mundo como um todo. é verdade. Que é uma coisa que na minha geração a gente ainda não tinha esse olhar, essa visão, Uhum. não era algo tão explorado, sabe? E por isso que o propósito das empresas, né, além de vender, crescer, tem que ser desenvolver algum aspecto da sociedade, senão fica tudo muito vazio, né? Fica Trabalhar para ganhar muito. dinheiro só é muito pouco, a gente precisa fazer da vida mais, né? Eu acho que é bem por aí. Eu acho que não é só uma questão de trabalhar, ganhar dinheiro e pagar conta. Eu acho que a gente tem que sentir que existe uma colaboração geral para um mundo melhor, Uhum, porque é uma época desafiadora em termos de mundo, de tudo, né? Então, é a gente verdade. na agência, assim, eu sempre penso, a gente tá no nosso dia a dia ajudando marcas a se desenvolverem, a crescerem, a conseguirem conquistar mais espaço, a gerarem mais empregos, mais oportunidades. Então, isso é o meu propósito, né? É o propósito de quem trabalha com a gente. Claro, a gente também tem causas que a gente apoia pro bono, então ONGs, enfim, que a gente trabalha de uma maneira não onerosa, né? Para as ONGs, para a gente conseguir fazer um trabalho também de ajudá-los com comunicação. Então, tudo isso ajuda a gente a, de fato, entender que estamos trabalhando para um bem maior, para algo que a longo prazo a gente fez algum tipo de diferença. Uhum. Então, Lele, hoje me conta um pouco como é que você divide seus negócios. Tá. São várias agências, né? Você tem a Pop, o grupo Sim. Pop, né? O que aconteceu, né? A gente foi eu falo que nada na minha vida foi muito planejado no sentido assim. Claro que eu sabia que eu queria ter um negócio rentável, eu queria ter um negócio bem sucedido, eu queria ter um negócio com reconhecimento, mas eu não falei, eu não pensei, não planejei, vai ser assim, assim, assim. As coisas foram acontecendo e eu fui abraçando as oportunidades. Então, quando a gente começou a agência, a gente começou fazendo um serviço, aí os clientes começaram a pedir para a gente fazer outro serviço, outro, e aos poucos a gente foi se estabelecendo e amadurecendo para a gente conseguir criar, então, uma agência para marcas que fosse 360, onde, de fato, a gente conseguisse entregar um serviço full de comunicação e com essa integração, que eu acho que faz muita diferença. Então, tanto a parte de press, marketing, jornalismo, social media, então a gente faz toda a parte de conteúdo, mídia de performance, enfim, várias áreas que juntas elas conseguem de fato fazer um o cliente se sente super bem atendido e, enfim, resolvido E lá se dentro. conversam, né? Todas essas Super áreas se têm que ser conversam. integradas mesmo. Mas é uma agência para cada um desses temas? Ou Não. porque você tem A muitas Pop, agências? Explica vamos um lá. pouco. A Popcom, ela é focada em marcas, então Aham, ela tem esses serviços, né? Claro que alguns clientes às vezes não estão atuantes em todos os serviços. A gente também entende o que é mais importante, às vezes o que é uma prioridade, o que a gente precisa fazer para o momento, o que a gente. Enfim, aí a gente modula conforme a necessidade do cliente.
Aí a gente tem a Hi-Fi, que é uma agência de talentos. Então, pessoas, influencers, enfim, celebridades, que daí a gente foca realmente na carreira dessas pessoas. Só que é um trabalho que tem, de certa forma, uma semelhança com o nosso trabalho para marcas, porque os influenciadores, as celebridades, são marcas. Sim. Né? E a gente tem que ter estratégias e, enfim, planejamentos como a gente tem para as marcas. Então, isso que é muito legal também dessa parte da agência de talentos, que é a Hi-Fi, que a gente consegue, assim como a gente... É muito legal, a gente faz, para os nossos clientes de marcas, a gente senta, faz brainstorming, o que a gente vai fazer, eventos, ações, collabs, parcerias, tudo. E para os influencers a mesma coisa. Quais são os eventos, quais são as collabs, as parcerias. Então, realmente é um trabalho muito direcionado e muito focado. E aí, bom, então é a Popcom. Quem são alguns nomes, que estão na Hi-Fi? Alguns nomes. A Lala Rude, Maria Rude, Carol Célico, Jordana Maia. Você também? Lelê Sadi. Reis Rodrigues, Rita Carreira. A gente tem um squad de homens masculino bem legal também. Que é um outro, né, público, mas é um público que, enfim, tem crescido cada vez mais e tem uma demanda. Então, e aí é muito Maria legal. Brás, enfim, tem várias pessoas. E assim, o que é legal também é que a gente respeita muito o DNA, assim como a gente, no trabalho de marcas, a gente faz algo muito customizado e personalizado, no trabalho com influencers também. São marcas pessoais. São marcas pessoais e cada um tem o seu estilo, a sua linguagem, os seus objetivos, e a gente trabalha em cima disso. E aí você consegue direcionar a pessoa certa, a celebridade certa, a influencer certa para determinada marca, né? Tem casos de clientes que pedem você e você acaba indicando outra pessoa, ou o contrário, pessoas que pedem, aí você fala, não, esse aqui acho que seria a melhor pessoa. Sempre aconteceu muito isso comigo, assim, algumas marcas que chegavam em mim e falavam, Lelê, eu queria muito fazer um trabalho com você. E eu acho que como eu tenho esse olhar de agência e de influenciadora, que isso é muito bom, porque eu conheço os dois lados com bastante profundidade, eu falava, eu não sou a pessoa. Eu posso, como agência, te ajudar a estruturar um planejamento de comunicação, mas eu não sou a pessoa para ser a porta-voz do seu produto, do seu negócio, mas... E essa pessoa? Sim. Então, naturalmente, eu já direcionava e continuo fazendo isso o tempo todo. Isso é muito legal. Porque eu acho que a gente tem que ter também o pé no chão de entender o que é uma verdade, né? Eu jamais vou fazer, como estou falando como influenciadora, publicidade de uma marca que eu não uso, que eu não consumo, que não faz parte do meu estilo, do meu dia a dia. Porque eu também tenho que cuidar muito da minha credibilidade como influenciadora, e eu acho também injusto com a marca, porque não vai ser uma relação verdadeira, não vou gerar resultado. Então, eu não vejo sentido nisso. Então, eu prefiro não fazer. Eu falo muito não, porque eu acho que é isso. Não, é muito honesto da tua parte e também é o que garante que vai ser uma relação longeva. Exatamente. Com essas empresas. Exatamente. Porque você tem uma responsabilidade que vai além da vaidade, além do dinheiro que você ganharia com aquele e trabalho. Também não é justo com o público final, com o seguidor. Também. Porque o seguidor, ele tem que ser impactado por uma publicidade de uma maneira que também seja genuína, verdadeira. E ele percebe quando não é. Ele percebe. Nenhum consumidor... Hoje em dia, o digital, né, ninguém... Não passa desapercebido. As pessoas sabem. As pessoas que me seguem, que conhecem o meu estilo, a minha vida, o meu dia a dia, elas sabem quando eu tô usando alguma coisa. Se elas me verem usando alguma coisa que não tem nada a ver com o meu estilo, elas vão falar, Lelê, pirou. O que aconteceu? Sim. Mas elas não vão ver isso, porque, de fato, eu tenho a minha curadoria. Então, eu tomo bastante cuidado com isso, assim como eu sei que o mercado caminhou para isso. Então, não só eu. Acho que hoje a maior parte dos influenciadores que tem uma credibilidade, que tem uma autoridade no digital, pensam nisso. Se não pensam, tem que começar a pensar urgente. Com certeza. Então, você tem a Popcom, a Hi-Fi. E aí, na pandemia, a gente criou a Pop Eduque, que é uma plataforma de infoprodutos
eu comecei a mergulhar dentro desse universo de infoprodutos, assim, nossa, eu fiquei muito fascinada. Lancei curso, mentoria, enfim, e entendi que os infoprodutos, eles são um outro formato para influenciadores e pessoas que têm um conteúdo a compartilhar. É uma outra fonte de renda, é uma outra, assim, é um outro jeito de você também transmitir o que você sabe, o que você tem de conhecimento. Independente da área. Culinária, casa, beleza, enfim. Sim. O céu é o limite também, né, em relação a isso. Então, a gente lançou a Pop Eduque. E aí, lá, a gente lança cursos e mentorias e grupos de WhatsApp, enfim, comunidades de pessoas que têm propriedade e autoridade dentro de assuntos que são assuntos que as pessoas têm curiosidade. Então, foi Então, isso. essas empresas são as principais? Aí, o que a gente fez? A gente fez uma estrutura de holding, né? Porque sou eu e o Fernando, meu sócio. E aí, a gente conseguiu organizar a nossa casinha. E aí, a gente deixou as agências, cada uma com o seu posicionamento, enfim, cada uma com o seu propósito e... Sua razão de existir. Com a sua razão de com existir. sua estrutura física. Sim. E a gestão é vocês dois à frente, é isso? Nós Vocês dois. dividem, Sim. compartilham dessa Sim. liderança. Uma equipe já de 120 pessoas. 120 pessoas maravilhosas, que eu sou muito grata, assim. Eu recebo muita pergunta, as pessoas falam, mas como que você dá conta de fazer tudo? Eu não dou. Aliás, eu só dou porque eu tenho uma equipe maravilhosa. Porque se eu não tivesse, e eu tenho muita consciência disso, para crescer, a gente não consegue crescer sozinho. Não, se a gente quer ir longe, a gente precisa levar uma galera. A gente precisa levar uma galera com a gente. E a gente também não sabe fazer tudo. Eu tenho as minhas limitações, eu sei quais são as minhas limitações. Então, tem muitas pessoas que trabalham comigo que sabem fazer muito melhor coisas que eu não sei fazer. Sim. Então, que bom, né? E eu acho que mais importante que tudo isso, a gente tem 120 pessoas que vestem muito a nossa camisa. Que, assim, a gente é uma comunidade mesmo, eu acho. Acho que a gente busca muito ter um ambiente saudável, feliz. E eu acho que as pessoas sentem isso, sabe? De trabalhar num lugar onde elas se sentem realizadas, né? E acolhidas e, enfim, uma pequena grande família. Com certeza. E você falando de que a gente não dá conta de tudo, e conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo condições também de colocar a gente melhor do que a gente para fazer determinadas tarefas, né? E até às vezes as nossas tarefas originais, as tarefas que a gente começou fazendo lá atrás. Sim. E tem que ter muito desprendimento de ego, de assumir que tem gente... Eu, por exemplo, comecei com um estilo, um produto. Eu comecei um rebranding na Hope lá atrás e comecei pelos produtos, depois comunicação e depois canais de distribuição com a nossa entrada no varejo, com o sistema de franquias, mas comecei com o produto. Então, produto é a minha paixão, assim, o estilo, viagem de pesquisa, tal. Eu amo. Até hoje a gente não lança um produto na Hope sem passar por mim. Eu provo todos os produtos. Ai, gente, mas que maravilhoso isso. Não, vira um valor importante, né? Mas hoje em dia tem uma equipe de desenvolvimento de produtos e no estilo e em todas as áreas que envolve esse tema que são muito melhores do que eu já fui um dia. Pois é. E isso é muito bom, porque eu chego muito mais longe, né? Certeza. Como marca, como empresa, a relevância que eu vou ter no mercado. Com certeza. A relevância para a sociedade mesmo. E eu acho que também é desapegar um pouco dessa coisa do controle. Sim. Porque, assim, é isso. Para você crescer e para você ter um negócio redondo e bem-sucedido, é impossível você conseguir fazer tudo. Ter 100% de controle de tudo. Eu acho que você tem que aprender, pelo menos, né, do meu lado, dentro do meu mercado, a delegar, a confiar nas pessoas que você escolheu para estarem lá com você, para fazerem parte do seu time. E dar esse voto de confiança. Porque se você escolheu aquela pessoa para trabalhar junto com você, é porque você acredita no potencial daquela pessoa. E quanto mais, quanto mais liberdade, quanto mais confiança você dá para essa pessoa, mais satisfeita e realizada ela também fica. Ela fica, desempenha melhor. Desempenha e ela vai querer crescer junto com você e com a sua empresa. Então, é lógico que no começo, quando você é um empreendedor que está começando um negócio, e eu já passei por isso algumas vezes, você faz tudo.
Primeiro porque você não tem verba para contratar, você não tem braço, você tem que fazer tudo, e eu acho isso muito legal também, porque Sim, tem que ganhar uma atração, tem né? que ganhar uma atração, e até ganhar essa atração, eu acho importante você ter essa vivência, essa experiência de fato, Sim. se virar. Uhum. O famoso se vira nos 30. Sim. Mas depois é isso, se você quer crescer, e se você, obviamente, for tendo a possibilidade financeira de fazer contratações estratégicas, de trazer pessoas para o seu time, e de conseguir entender que o controle 100% Não dá para ter. não vai dar para ter, aí o negócio vai ganhando corpo, Verdade. enfim, vai crescendo. E eu acho isso saudável também, assim. Eu fico muito feliz. Hoje, eu falo que eu durmo muito tranquila em relação à minha vida profissional, porque eu sei que os meus negócios estão muito redondos. Porque eu tenho um time muito incrível, eu tenho um sócio muito incrível também. Então, assim, eu não... Mas os primeiros anos empreendendo, eu não tinha essa paz que eu tenho hoje. Óbvio que eu tenho desafios, óbvio que a gente fala, né? Quem empreende... Empreender é todos os dias. Assim, não é assim, empreendi, pronto, agora não. Tá feito. Todos os dias a gente encara 1000 desafios, mas faz parte. Sim. Eu não reclamo disso, porque eu acho que isso faz parte do que eu escolhi. Eu sou muito feliz e muito realizada e muito grata por tudo ter dado certo e funcionado, enfim. Mas eu acho que os primeiros anos empreendendo, eles são muito muito duros. Muito duros. Eu tava conversando com uma amiga esses dias que o negócio dela tem 1 ano e meio. Ela, eu não tô dormindo, eu não tô respirando, eu não tô... Mesmo. E eu falei, eu sei, a gente sabe a sensação, é a mesma sensação quando o seu filho é pequenininho, que você tá amamentando, aquela sensação que você não dorme, que você não... Sabe que você não... Aquela rotina que vai te engolindo, aquelas preocupações todas. Então, são fases. O começo, ele é muito intenso. Não que a intensidade mude, mas eu acho que o começo de um negócio é o mais difícil mesmo. Acho que uma complexo. empresa, para sobreviver os primeiros 3 anos, é aquela fase de sprint que você tem que dar tudo de si, e depois as coisas vão tomando um rumo. Se assentando, a todo momento, os desafios vão acontecer, vão vindo as pedras no meio do caminho, e a gente tem que ir sabendo contornar, com pular. certeza. E quanto mais você cresce, mais desafios aparecem também, Sim. né? Porque daí, enfim... Lele, quando a gente vê você, uma empresária bem-sucedida, você teve tropeços na sua vida, você teve projetos que não deram certo. Muitos. E a gente aprende com esses erros, né? Como é que você vê a importância? Me conta um case aí de algum projeto que não deu certo. Nossa. E o que você aprendeu com isso? Tenho vários que não deram certo. Todas nós. Eu tenho vários. Eu tenho um específico que foi, tipo, muito legal, assim. Foi uma pena que não deu certo, mas foi um negócio que me serviu como uma grande lição. Eu lancei uma marca, não sei se você vai lembrar disso, de itens de casa, de decoração. Lembro, era super legal. Super legal. Chamava Home It. Uhum. A gente criou, né, todo o branding, era incrível. A gente fazia collabs com marcas. Lembro. Então teve a linha da Marta Medeiros, enfim, várias marcas de moda. Era Sua Casa na Moda, alguma coisa assim, o slogan. A gente tinha um slogan, enfim. Era tudo muito bem feito, muito bem pensado. Só que assim, era uma operação de varejo no mundo de decoração. A pessoa não tinha nenhum expertise nisso. Eu nunca vendi produto na minha vida. Eu sei vender serviço. Serviço eu sei vender. Produto é um outro bicho. Sim. É uma outra espécie de negócio, assim. E eu não tinha ideia, muito jovem, com essa veia, quero empreender, quero não sei o quê, dadadá. Não, e olha quantas coisas diferentes. Isso tudo com a Pop já sendo montada, sim, com todos esses outros braços, só que nisso a gente se parece muito também, Lelê. Nossa, quando você falou... louca! A Grace tinha razão. Quando você falou da Pop Edu, né? Que você ficou aficionada, foi estudar, mergulhou de cabeça também, só assim. Eu encontro um tema, mergulho nele e fica meio fascinada por aquilo. Fico fascinada, enquanto eu não faço alguma coisa com isso, não sossega. Não sossego. Eu sou assim também. Mas essa história do Home It me serviu muito, e deu errado, basicamente. Era uma ideia incrível.
Era uma ideia que eu acho que se a gente tivesse lançado, por exemplo, na pandemia, ia ter Nossa, esse é um sucesso. explodido. Porque as pessoas, eu acho que começaram a consumir muito coisa de casa durante a pandemia. Verdade. Eu acho que continuaram, né, consumindo, enfim. Sim. Porque todo mundo olhou mais para a sua Reformou própria suas casa. casas, sim. E continuou, eu acho que as pessoas, elas seguem nessa vibe de receber em casa, de Verdade. curtir a casa, da casa ser o seu, de fato, refúgio. Então, enfim, não deu Você certo. antecipou uma tendência, né? Antecipei, mas deu o timing errado. O timing errado, a falta de know-how, tudo, sabe? Eu acho que a intenção era boa, mas, enfim, não rolou. E, obviamente, é uma frustração. Por mais que, enfim, eu era, sei lá, isso deve ter uns 10, 12 anos, não sei. Enfim, tava, né, era nova, tal, vida que segue, mas é óbvio que é uma frustração. Mas eu também, naquele momento, eu falei, cara, eu preciso focar no que eu sei fazer. O que eu sou boa de fazer? Eu sou boa de comunicar. E eu sei que eu sou. Tipo assim, eu sei que é o meu dom, né? É o que eu sei fazer, é o meu rolê. Falei, não adianta eu ficar pipocando aqui, pipocando ali, por mais que eu tenha essa veia que eu olho, às vezes eu olho, eu leio, eu olho e falo, nossa, que vontade, daquela coceira que você fala, ai, que vontade, mas não. Hoje em dia, assim, se eu for abrir novas frentes, serão frentes dentro da minha área. Eu não me arrisco mais dentro de coisas que eu não sei at all fazer, entendeu? Não, e talvez você use toda essa experiência de criar uma marca do zero, Sim. de construir o branding dela, Sim. toda a linguagem visual, tudo isso que é uma coisa que você curte, você sabe fazer muito bem, Sim. dentro da tua área de atuação. Então, você faz isso para alguma marca que exista. Para os meus clientes, e que tá tudo bem. E eu faço muito isso, porque tem clientes que chegam e falam, Lelê, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia, só que assim, eu não tenho nome, eu não tenho marca, eu não tenho nada. Me ajuda a tirar do papel? Então, eu adoro fazer isso. E a gente faz isso na agência. Mas é isso, eu faço para os outros. Sim. E tá tudo certo. Mas esse eu acho que foi muito bom pra mim. Porque foi uma hora que eu parei, eu refleti. Porque antes eu ia muito no automático. Vai, só vai. E chega uma hora que você fala, cara, calma. Será que é por aí mesmo? E hoje em dia eu sei qual é o meu caminho. Eu sei aonde eu tô pisando. E eu sei onde eu quero continuar pisando. Demais. Lelê, e nesse meio tempo, você tem mais um papel agora, Sim. que é de mãe do fofíssimo do Francisco. Uma delícia. É uma coisa. Ai, como é gostoso. Uma delícia, né? Ser é mãe, muito bom. E ele é muito lindo. Ai, obrigada. Uma fofura. Eu sou suspeita pra falar porque eu sou a mãe, né? Então eu acho ele muito lindo, muito fofo. Mas ele é mesmo. Mas e como é que você divide agora o seu tempo? Como é que você se dedica a mais esse empreendimento, né? Que é a maternidade. Como é que funciona isso pra você? Ai, nossa, essa pergunta é muito boa, porque eu acho que a maternidade veio num momento pra mim, que foi um momento positivo, onde o meu negócio já estava bem consolidado. Acho que isso me ajudou muito, tá? Acho que se eu tivesse tido filho há 10 anos atrás, ia ter sido num momento muito mais difícil pra mim, assim. Então, eu acho que eu fui mãe um pouco mais tarde, mas foi muito bom. Nesse sentido, sabe? Da minha vida já estar um pouco mais visualizada, assim, sabe? As coisas já estão um pouco mais resolvidas. Então, mas mesmo assim, é um desafio diário, porque, querendo ou não, eu adoro a minha vida profissional, eu amo o meu negócio, eu amo trabalhar. Assim, eu sou muito feliz e realizada dentro da minha vida profissional. Então, a gente tem que equilibrar. Só que eu não tenho essa ideia fixa de que tudo vai estar equilibrado sempre. Não vai. Não vai. É impossível. Não vai. Eu já entendi que, assim, eu vou fazer o que der para eu fazer. A maternidade me realiza muito. Eu sou muito grata por ter tido... Eu acho que é uma bênção divina ter um filho, assim. Honestamente, eu acho que... É um milagre de Deus. É um milagre de Deus você gerar uma vida. É, de fato, um amor
inexplicável. As pessoas me falavam isso. E é impossível explicar se você não tem, né? Então, assim, eu sou muito realizada também sendo mãe. Eu acho que me transformou numa pessoa que eu tô sempre agora em busca de ser ainda melhor, porque eu quero que o meu filho tenha o melhor exemplo dentro de casa. Então, eu busco, assim, muito me transformar em algo cada vez melhor, sabe? Pra ele. E eu sou muito feliz, muito mesmo. Mas eu acho que eu nunca vou falar pra você, eu tô 100%, nem pra ninguém, equilibrada, tá tudo flat. É impossível. Never flat. Tipo assim, sempre tem um lado que tá em algum momento que precisa mais de mim, né? Então, e eu tento fazer o que dá pra fazer. Eu vou indo. Eu falo que maternidade é um dia após o outro. Nunca é nenhum dia igual ao outro. Então, os momentos que eu tô com meu filho, eu deixo meu celular no canto e eu busco estar muito presente com ele. Nos momentos que eu tô trabalhando, eu também busco estar muito presente dentro, né, do meu propósito de trabalho. Vamos indo. Focada no Vamos presente, no indo. momento. E Exato. fazendo o melhor que a gente pode, E né? fazendo melhor. Assim, com certeza é diferente hoje do que era quando eu não tinha filho. Com certeza. Eu não vou mentir. Eu tinha muito mais tempo livre, né? Do que eu tenho hoje. Hoje, assim, eu como pessoa mulher, eu tô em terceiro lugar. É verdade. Porque eu tenho meu filho, eu tenho meu trabalho e a Lelê, quando der, ela aparece, tipo assim. Mas tudo bem, eu acho que são fases de vida e eu acho que tá tudo certo, assim. Eu não entro nessa pilha de me cobrar, eu sinto culpa, tá? Não vou falar que eu não sinto. Mas isso é toda mãe. Não existe uma mãe que não tenha Eu culpa. sinto culpa. Então, tipo assim, não tem como não sentir. Mesmo as mães que não trabalham também sentem culpa. Eu sinto culpa, mas eu acho que no final do dia são duas coisas que, né, tanto a maternidade quanto o trabalho são duas áreas da minha vida que me deixam muito feliz, que me completam, me preenchem, obviamente, de formas diferentes, né? E elas vão continuar andando juntas. Você sempre quis ser mãe? Sempre quis. Sempre quis. Assim, eu tenho um lado muito maternal, eu gosto muito de cuidar. Eu sempre fui uma menina muito menininha, eu amava brincar de boneca. Eu sempre fui muito cor-de-rosa nesse sentido. Mas eu sempre gostei de cuidar do outro. E eu sabia que eu ia gostar muito de cuidar de um filho. E eu amo cuidar do meu filho, assim. Eu tenho muito prazer na maternidade. O Renata paizão? Super paizão. A gente baba muito no nosso Francisco. Ele realmente veio para trazer muita alegria pra gente. E a gente busca compensar, né, toda essa alegria que ele traz pra gente, a gente também trazer pra ele. Então, é muito especial, Sam. Você que tem 3, assim, você é PhD na maternidade. Mas eu tento fazer o meu melhor. Eu tento fazer o meu melhor nas duas áreas. E eu sei que eu vou falhar. Eu sei que eu falho. Eu sei que eu não sou perfeita. Eu sei que eu vou continuar sentindo culpa. Mas que cada dia vai ser um dia e o que eu puder fazer de melhor todo dia eu vou fazer. Eu vou me dedicar, porque eu também acho que eu sou uma pessoa que eu tento fazer o meu melhor e ao mesmo tempo eu sou muito prática. Então, assim, deu pra fazer? Vamos fazer. E de atitude. Não deu pra fazer? Conceitos. Não, vamos fazer. Os mesmos conceitos não mudam. Eu acho que a vida ficou mais atribulada. Sim. Ficou mais agitada, né? Mais porque uma função e talvez a mais importante, né? A mais importante, eu também eu sei que ele vai entender a importância do meu trabalho. Eu falo, ele tem 1 ano e 7 meses, ele é muito pequeno, mas eu explico pra ele. A mamãe vai trabalhar e a mamãe volta depois pra brincar com você, pra dar o seu jantar, pra te colocar pra dormir. Então, assim, eu tenho certeza que ele vai entender que... Vai, no futuro ele vai ter orgulho. Que ele vai ter orgulho e eu tô construindo pra ele, né? E, enfim, pra minha família. Então... É isso, faz parte, né? Eu acho que
É assim mesmo, Lelê. Você que E já tem filhos maiores deve saber muito melhor do que eu o quanto é importante também eles sim. terem esse exemplo dentro de casa, E os sabe? desafios, a culpa, não acaba nunca. Eu tenho certeza, isso eu já entendi, tipo assim, às vezes Sim. eu pensava, ai, será que quando ele, né, for pra escola, quando ele for maior, eu vou sentir menos culpa? Eu acho que, Quando a gente fala, não, mas o quando, não tem quando. quando vai e vai, tá É um tudo bem. estado de É um espírito. estado de espírito e eu acho que a gente meio que Sim, se acostuma a sentir isso. é. Eu tô me acostumando, assim. Sim, Agora sim. eu acho que eu já tô acostumada. Eu vou sentir Se culpa acostuma no mais. papel, é isso mesmo. É, E Lelê, você vem de uma família de empreendedores, sim, né? O teu pai, o Cássio, é um super. super empresário. Sim, A tua mãe também, uma sim, história de construção maravilhosa, uma mulher incrível. sim. Você acha que você é uma pessoa que cresceu com certos privilégios, Uhum, não precisaria toda essa dedicação, né, sim. todo esse trabalho. Foi uma vontade sua, desde o começo, ter essa independência, ser alguém para a sociedade? Qual foi tua verdadeira motivação? A gente está aqui num papo íntimo, então é isso que a gente Adoro quer papo descobrir. íntimo. É muito legal essa pergunta. Ninguém nunca me fez essa pergunta. Gostei dela. Dentro da minha casa, os meus pais sempre foram muito objetivos em relação à importância de ter uma carreira, de ter um trabalho, de estudo. Assim, a minha mãe sempre foi super rígida em relação ao estudo e à profissão e tudo. Então, assim, nunca existiu uma opção de não estudar, de não fazer uma faculdade, de não ter uma profissão, de não, é, enfim, ter uma independência financeira. Nunca existiu. Tipo, sempre foi Uhum, primordial a gente fazer essas coisas. Então, desde muito pequena, a minha mãe, assim, eu sempre estudei, eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre levei tudo muito a sério, muito responsável, sabe? E eu tinha certeza que eu queria fazer a minha carreira independente também. Eu acho que isso daí é uma coisa mais minha. uhum, Eu sabia que eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar, isso já era uma coisa que foi, acho que assim, meus pais me ensinaram esse caminho, me deram esses valores, e eu e o meu irmão, né, o meu irmão também tem, enfim, a carreira dele, ele é médico ele é e médico, oncologista, incrível, uma maravilhoso, uma pessoa carreira super, linda, não, super responsável, super né? responsável, e eu acho que isso vem muito dentro de casa mesmo, que a gente teve esse senso de responsabilidade desde pequenos dentro de casa, e a gente conseguiu levar isso pra frente. Eu sabia que eu queria ter o meu negócio, eu Vocês acho nunca que cogitaram entrar na empresa da eu família, trabalhei um suceder os pouco, negócios do teu pai? eu trabalhei um pouco com ele, com meu pai, mas aí eu vi que eu não queria, não era o que eu queria fazer da minha vida. Tipo assim, Uhum, achava legal, admiro, acompanho, dou pitaco, falo o que eu penso, tal, a gente troca, a gente tem uma troca muito legal, mas eu sabia que não era aquilo que eu queria fazer, eu queria ter o meu negócio. uhum. Eu acho que eu tinha muito essa veia empreendedora também, de ter o meu próprio negócio. Então, ele sabe que ele pode contar comigo e eu sei que eu posso contar com ele. A gente tem essa troca e eu acho que as mesmas dores e desafios de empresários, empreendedores, a gente tem, né? Eu e o meu pai e com a minha mãe eu tenho, enfim, infinitas outras trocas. Ela também esteve muito tempo no mercado de trabalho. Ela tem também esse background de moda muito forte. Então a gente tem essas trocas. Mas eu sabia que eu queria ter o meu negócio. Eu sabia, dentro de mim, assim, dentro do meu coração, eu sabia que eu queria ter algo que, enfim, eu queria contar a minha história. E então foi muito legal, porque foi um caminho, mas eu fui descobrindo. Sim. Assim, Isso é a gente vai interessante. Eu converso descobrindo. com muitos empresários, É, empreendedores, e não tem assim, quando você era criança, não, eu sabia que eu queria trabalhar com comunicação. Você não óbvio que sabia. nem eu queria As ser coisas vão bailarina. acontecer. Porque eu adorava Bailarina, balé. Lelê. Eu adorava Você balé, eu tem queria ser cara, você é tão bailarina. princesa que você. Imagina, eu amava balé, mas é isso. Quando eu acho que o mais importante de tudo, obviamente, é a gente, esses valores de família que os nossos pais nos passam, né, as nossas famílias nos transmitem, a gente levar adiante, acho isso muito importante, mas eu acho que também pra gente encontrar o nosso próprio caminho, é tentativa e erro. É, E a gente só aprende tentando. verdade. Então, assim, eu acho também que existe hoje um medo maior, de você começar.
tá, eu estudo direito, mas apareceu uma oportunidade numa área X de uma outra empresa. Às vezes vale testar. É o trabalho ideal? Às vezes não é. Não é o que eu sonhei, mas talvez ele vai ser um atalho para te levar para um outro caminho que você não tinha imaginado. Exato. Eu vou muito em faculdade, né? Conversar, enfim, palestra, bate-papos. E eu adoro essa troca e eu sinto muito dessa geração, que é uma geração que tem um pouco mais de receio de começar de um jeito que não é o jeito ideal. Num trabalho Já quer que nascer não é... pronto. E, honestamente, do meu Sim. lado, eu, assim, da minha visão, as coisas vão acontecendo. Não acontecendo, E se você não se abrir para as coisas irem acontecendo, e as coisas não acontecem necessariamente né, do jeito idealizado, etc. E isso faz parte. Faz parte da sua trajetória. Então, por exemplo, eu estudava administração com ênfase... Eu comecei a administração com ênfase em marketing na SPM e psicologia juntos. Ah, porque você não tinha ideia mesmo. Não, porque não, na verdade... Psicologia eu não lembrava. Psicologia eu fiz 6 meses, mas aí uma era de manhã e uma era à tarde, eu almoçava no carro. Aí chegou uma hora que eu falei, não dá mais. Sim. Pra ter essa vida. Se fosse uma de manhã e uma noite, ainda, né, tivesse uma tarde pra conseguir eu saía de uma e ia direto pra outra. Aí chegou uma hora que eu desisti. Mas eu achava que eu queria ser psicóloga. Assim, eu queria ser bailarina quando eu era criança. Depois eu queria ser psicóloga. E aí a vida vai direcionando, o único lugar que eu prestei administração, com ênfase em marketing, no caso, porque eu gostava mais de comunicação, foi na SPM. Eu não prestei GV, eu não prestei BMEC, eu não prestei em lugar nenhum. Eu só prestei porque, enfim, eu achei a SPM legal. E aí, quando eu comecei a fazer os dois, eu entendi que psicologia era uma coisa que eu gostava de ler, de estudar. Eu fazia cursos, eu lia livros e aquilo me fascinava, mas eu comecei a não me ver sendo psicóloga, tipo, atuando mesmo como psicóloga. Aí eu fiquei na administração. E aí o meu primeiro estágio foi no Glamurama, na área de redação. Ou seja, você pode pensar, o que a administração tem a ver com redação de um jornalismo, site? Né? E olha como isso transformou a minha carreira. Foi o começo, né, da minha história. E na hora que a Joyce Pascovitch me convidou para ir trabalhar, eu falei, eu vou certeza, absoluta. Eu vou, assim, eu não pensei testar, duas vezes. Né? Eu não pensei duas vezes. Tipo assim, eu falei, eu vou. Não era o que você sonhava, não era o que você imaginava, eu nem imaginava mas que eu ia testar, vamos ver o que é isso, né? Eu nem passava pela minha cabeça trabalhar num site, enfim. Foi teu primeiro emprego? Foi meu primeiro estágio. E eu comecei com 18 anos. Na faculdade, no primeiro semestre. E os meus amigos da faculdade falavam, ai, nossa, você vai começar a trabalhar agora, no primeiro semestre da faculdade. Espera. Eu falava, gente, eu não vou esperar. Eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou. Sim. Vai que. E aí eu fui. Tipo, não foi no primeiro semestre, foi no segundo semestre, desculpa. E aí eu fui E aí você já começou a ver o que era o mercado, entender o que é comunicação. Isso foi o começo da minha carreira. Sim. E a Joyce continua sendo uma grande mulher também, jornalista, supervisionária. O que ela fez foi incrível, assim. Adoro ela. E foi uma oportunidade que ela me deu que realmente me lançou num mercado que eu jamais imaginava que tudo ia acontecer. Então, é isso. Eu acho que é muito engraçado, porque os papos vão e voltam, mas voltando ao começo do nosso papo, são as oportunidades. As oportunidades, verdade. Oportunidades, a gente se arriscar. Ainda mais quando a gente não tem nada a perder, né? O que você teria a perder de testar alguma coisa nova? Tem gente que se paralisa, não é isso que eu imaginei, não é isso que eu queria para minha vida. Vai lá, testa. Quem sabe não é a oportunidade que você precisava para enxergar um outro caminho. Exato. Às vezes é uma coisa que você de fato não quer, você entende que você não quer, entendeu? Também, é importante às vezes você entender o que você não quer. Também. Então, é isso. Acho que tudo lá na frente as coisas fazem sentido. Às vezes na hora não faz, né? Mas lá na frente você olha pra trás e fala, é isso que eu precisava pra isso, pra entender aquilo. E você vai ligando os pontos e a vida vai se encaixando, né? Vai se encaixando. É o que era pra ser. Era o que era pra ser, é isso. Não, demais. Lelê, essa mulher de sucesso, empreendedora. Ai, olha quem fala. Que desbravou o mercado. Mas eu quero saber, a gente tá aqui em casa, eu quero saber alguma coisa íntima da Lelê.
Me conta alguma coisa que você gosta de fazer quando está sozinha. Quem que é a Lelê na intimidade? Nossa, boa pergunta. Gente, a Lelê hoje é uma pessoa exausta. Hoje, no Chega às caso, 10 com horas bebê. da noite. Assim, eu acho que também teve essa transformação. Eu acho que Uhum. eu era uma pessoa, antes de ser mãe, né? Acho que a maternidade me trouxe isso. Eu não tinha uma paz que eu tenho hoje e uma consciência de que eu não preciso fazer tudo, eu não preciso estar em todos os lugares, eu não preciso entrar nesse looping. Então hoje, de verdade, o momento que eu... Tem 2 momentos que eu mais aprecio no meu dia a dia. Primeiro é acordar e ver o meu filho, tipo assim, é correr pro quarto dele e dar bom dia pra ele, ele me dá um abraço. Isso pra mim, assim, começar meu dia assim, É a melhor vitamina que existe, né? Você não precisa de mais nada. de verdade, da minha Outro intimidade astral. é a coisa que eu mais amo e trazer ele pro meu quarto e aí a gente fica conversando, brincando, nesse horarinho bem cedinho assim da manhã, onde o celular ainda não tá, né, naquela correria de WhatsApp, de e-mails, de Sim, trabalho. Então, delícia. é um momento assim que é muito especial pra mim e o outro momento que eu aprecio muito é a hora que meu dia de fato termina, que eu deito na minha cama e que eu falo, ufa. Tipo, Ufa, dei check, conta. check maternidade, check trabalho, check vida pessoal, check Lelê mãe, Lelê filha, Lelê irmã, Lelê amiga, Lelê, tipo, todas as funções que a gente tem, assim, e que eu falo, acabou, eu posso dormir e descansar. Tipo assim, acho que são, hoje em dia, os dois momentos do meu dia que eu mais prezo, assim. Sobra tempo para leitura? Eu lembro que a gente dividia isso, que a gente gostava de ler, né? Menos, né? Hoje menos. É uma coisa que eu sinto muita falta, mas hoje em dia a minha leitura ela era muito no meu tempo livre. Uhum. À Hoje em dia o tempo noite, livre é pro final de Francisco. semana. Hoje em dia o meu tempo livre, à noite eu tô tipo assim, Tá esgotado. esgotada. E final de semana eu me dedico muito ao Francisco. Porque daí é o Sim. meu tempo de qualidade com ele, assim, que eu consigo realmente. Porque eu, né, dia de semana, de segunda a Uhum. sexta, a gente vai se dividindo. Trabalho, casa, trabalho. Então, assim. E eu tenho uma rotina que eu sei que quem me acompanha vê. É evento, é isso, é aquilo, é produção de conteúdo, é reunião. Então, eu não tenho, assim. Final de semana eu gosto de ficar mais calma e mais tranquila, sabe? E aí sobra menos tempo para leitura. O que eu consigo fazer às vezes é assistir uma série, assistir um filme, Uhum. mas menos. Agora eu sei que é uma coisa que vai voltar. Tipo assim, São fases, são né? fases. É uma fase que eu sinto falta, porque a leitura é uma coisa que consegue fazer com que a minha cabeça pare de pensar. Eu só consigo parar de pensar quando eu tô dormindo. Sim. Agora eu consigo Alimenta, parar né? de pensar. Quando eu tô com o Francisco, eu consigo parar de pensar. Mas a leitura é uma hora que, assim, eu dou uma desligada. E é muito bom pra mim, pra minha Uhum. saúde mental. Então eu sei que eu preciso. Preciso não. Eu quero retomar isso aos poucos, mas ainda tá difícil. Não, na hora Confesso. certa. Na hora certa vem. São prioridades, a gente vai administrando e tudo tem É sua isso. fase, né? Eu aprendi isso também. São fases. E Sim. as fases mudam. Nada na vida é imóvel, imutável. As coisas são fluidas. As coisas se E nem queira transformam. pular de fase. Tem que aproveitar o É momento. isso. Imagina, quanto é um privilégio ter o Francisco com 1 ano e meio, É um ano e e meio, sim. imagina, esse tempo não volta. Não Quer volta. E aproveitar, é um cresce tão tempo rápido. que ele ainda demanda bastante dos pais, né? Porque Sim. ainda é uma fase que a criança depende muito dos pais. E eu acho isso, né? Tá tudo certo, é Sim. isso aí. Eu quero que ele sinta que ele tem em mim um porto seguro, que a gente vai brincar juntos, que a gente vai se desenvolver juntos, que eu tô com ele, né? Eu, ele, o pai dele, enfim, que a gente é uma família aqui. Então, vamos indo. Um dia após o outro. É o É isso lema da minha aí. vida. Lelê, você é uma mulher incrível. Você que Que é privilégio maravilhosa. poder acompanhar essa trajetória desde que você era É. tão novinha. Não, muito legal. Eu também te acompanho desde sempre. Eu estou adorando a sua versão digital. Né? Você agora é expert no assunto. Eu Você acho tem que me dar que. feedback, Não, você tem você que me tá ajudar. maravilhosa. Eu adoro o seu Instagram, eu sempre acompanho. Eu acho que
É tão importante também quando a gente se torna, de fato, protagonista dos nossos negócios e a gente consegue ser... Eu acho que você conseguiu entrar no papel de porta-voz do seu negócio. Que é uma tendência importante, É uma né? tendência super As importante. empresas terem uma cara, né? De mostrarem aquele CPF que está O atrás do público quer CNPJ. isso e eu acho que As pessoas se conectam com se pessoas, né? aproximam, né? Então, no final do dia, é sobre isso. E eu acho que você conseguiu encontrar o seu tom de voz, que não é fácil. Ainda mais para quem não necessariamente é um influenciador, né? Como profissão, Sim. Que é o seu caso. Você é uma empresária e o lado da comunicação vem junto. Então, você encontrar o seu tom de voz, você encontrar a sua linha editorial, tudo isso é um desafio e eu acho que você tá super on point. Conseguindo lidar com isso. Sim. E é uma coisa que você deve indicar para os seus clientes e que eu mesma indico para todo mundo. Todos os meus aprendizados eu compartilho, né? E eu vi o quanto isso foi importante para o meu negócio, né? Mostrar essa minha visão, criando conteúdos e, enfim, sendo útil para os meus clientes, para os meus fornecedores, para todas as pessoas que estão envolvidas no meu ecossistema de negócios. Como isso foi rico, como isso foi importante, está sendo importante. E eu falo isso para todo mundo. Todo mundo. Eu falava, você que é empreendedor, você que é empresário, você precisa se mostrar, você precisa estar à frente do seu negócio, mostrar o que são os seus valores, como você pensa, porque as pessoas vão se conectar dessa maneira. Aí tem gente que finge que não é com ela, né? Não é comigo, terceiriza para alguma celebridade, influenciadores e tal, mas não é a mesma coisa. Não. É importante também, claro, mas não é só isso. As minhas irmãs mesmo, eu tento empurrar, mas não, já tem você fazendo esse papel, então a gente fica aqui quietinho. Sobrou para você, Sandra. Mas a Daniela está indo agora, eu tô empurrando, ela está indo. Mas é uma coisa que eu indico para todos os empresários. Eu também. Inclusive, você estava falando, eu achei legal, porque hoje de manhã, às 10 da manhã, eu estava numa reunião com um cliente e a gente estava falando exatamente sobre isso. Essa nossa cliente estava contando da experiência dela, que ela agora está mais à frente digitalmente também do negócio e quanto isso tem sido positivo, tanto com o público final, quanto com fornecedores, lojistas, enfim, o mercado como um todo, né? Então, eu não conheço um case de insucesso relacionado a isso, tá? Então... Mas das pessoas se arriscarem, de aproveitarem as oportunidades, se arriscarem, que vai dar certo. E, na verdade, não é só empresários, não. Eu acho que qualquer pessoa que esteja... Profissionais que estejam no mercado de trabalho, porque você pode atrair outros negócios, outros empregos, outras oportunidades. Né? A gente vê uma quantidade de profissionais liberais, então, da saúde, beleza. A rede social hoje, ela é um cartão de visitas. Ela é o cartão de visitas, né? Então... As pessoas conhecem as pessoas através disso. Então, de repente, você pode estar perdendo oportunidades e não estar aproveitando dessa mídia. Né? E tem um outro fato engraçado, não engraçado, curioso, que a gente tem muito na agência também. É muito difícil qualquer influenciador ou qualquer celebridade performar tão bem de vendas quanto a própria dona da marca. Isso é algo assim... Verdade. É que nem você estava falando, é super importante a gente ter um squad, até porque não dá para depositar sem... Ainda mais se você tem a possibilidade, um budget de contratações. É muito, assim, é muito importante ter esse squad, até, né, com pessoas de diferentes idades, perfis, etc. Mas se a dona do negócio está à frente, o negócio toma uma outra proporção. Toma mesmo. Eu falo por experiência própria. Eu já contratei até a Gisele Bündchen para comunicar a minha marca. Apenas a Gisele Bündchen, apenas. Mas ninguém é melhor do que eu para vender o meu peixe. Ninguém. Eu hoje sou a maior vendedora de franquias, né, da minha empresa. Então, isso aí é um sinal. É um sinal de que é um caminho que vale a pena investir, né? Vale a pena eu dedicar meu tempo, ter uma diária de gravação, que para mim é um prazer, é uma realização estar aqui conversando com você hoje, que não é diretamente que vai me gerar mais negócios, mas
indiretamente Sim. vai ser importante para as pessoas me conhecerem, te conhecerem, Claro, ter algum insight aqui Claro, e que de repente vai transformar alguma coisa na jornada dessa pessoa com certeza. e vai fazer com que ela se conecte com a Mas gente. é sobre isso, e eu acho que quanto mais a pessoa puder estar à frente do seu negócio, ainda mais digitalmente, melhor. É. E você é a melhor porta-voz do seu negócio, sem dúvida nenhuma, porque é como se fosse um filho. Quem conhece o seu filho? Quem conhece um filho melhor do que a mãe, gente? É verdade. Ninguém. Quem conhece o negócio melhor do que o dono? Ninguém. É assim. Então não tem jeito. A gente tem que. E eu sei que não é natural para todo mundo. Não, Eu sei que incômodo. é desafiador, é um exercício, é algo que você tem que realmente, né, colocar um esforço, uma dedicação. Mas quando você colhe os resultados, você fala, Valeu a pena. valeu a pena e continua valendo. Sim. Porque se não tivesse valendo a pena para você, você não continuaria desenvolvendo todo esse trabalho que você está desenvolvendo. E aí, voltando lá para também outra parte da nossa conversa, empreender é todos os dias. Imagina, Todos lá os dias. atrás, há 25 anos atrás, quando eu comecei, nunca imaginar que eu ia estar onde eu estou hoje, né? Pois E é. as coisas vão se transformando, então empreender é todos os dias. Todos os dias. É isso, Né? a nossa vida é dia após dia. Mas não vamos... nossas lições de hoje. Oportunidades não podem passar. A vida é um dia após o outro. Empreender É todos os dias. é todos os dias. E o começo é muito difícil. Depois as coisas, eu acho que elas entram elas vão entrando num formato mais bem resolvido, né? Com os seus desafios, mas... Os desafios, os erros são importantes. Os erros são muito importantes. A gente aprende com eles. A gente perde um pouco o controle das coisas. Sim. E que isso faz parte. Que mais? A gente falou Isso tanta aí. coisa, Nossa, gente. adorei esse resumo. Foi Perfeito, maravilhoso, Lelê. não? Foi muito bom. Eu adorei estar aqui com você. Que conversa deliciosa. Eu podia ficar mais umas 3 horas Não, aqui, a gente já começou a conversar conversar antes de começar a gravar, que a gente pode ficar mais umas 2, 3 horas. Eu acho que vou tomar um chazinho, vou ficar por aqui hoje. Vamos ficar. Não, delícia, adorei. Isso é muito E bom Lelê, estar para aqui, mim obrigada. é realmente uma grande satisfação ver essa mulher incrível que você virou, Obrigada, a recíproca daquela é menininha verdadeira. que eu conheci lá atrás e assim, ver essa potência que você Imagina. representa, essa força feminina importante aí para a Nós, sociedade. nós. Nós temos esse papel Nós, também, concordo com você. Todas nós, eu acho que nós todas e juntas a gente chega ainda mais longe, isso que é mais verdade. importante, né? A gente aumenta a nossa força, É com isso aí. certeza. Vamos juntas E sempre. participar de todas essas etapas. E vamos ter muitas coisas ainda para fazer juntas. Amém. Gente, participamos lá atrás, do comecinho da trajetória da Lelê. Aí eu estava no teu casamento, aí o Francisco nasceu. Aí, para mim, realmente é um privilégio poder contar com a tua fofa. amizade. Estamos e juntas, conte muitas comigo. coisas virão pela frente. Adorei. Amei. Beijo, gente. E se você curtiu esse episódio, não deixa de encaminhar para as pessoas que você gosta. Se você ainda não segue a Lelê, que é alguma coisa impossível, até parece. siga a Lelê nas redes Vou sociais. Lelê Sadi, né? Lelê, @Lelê Sadi. @Lelê Sadi, para quem não sabe, o nome dela é Alessandra. Tem isso ainda. As pessoas, qual será? Será que é Letícia? Todo mundo me né? chama Todo de mundo- Letícia, é muito engraçado. Então, mas a Lelê é a Alessandra, É. que é essa mulher incrível, que ela traz vários insights, além dos conteúdos que ela posta. Tenho certeza que vocês vão aproveitar. E não deixe de deixar o seu comentário aqui, assista e siga os canais do Papo Íntimo no YouTube, no Instagram. Me deixe seu comentário, porque o universo devolve. Muito obrigada e até o próximo Papo Íntimo.